Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pode sentar-se, meus amados irmãos, você também que nos acompanha da sua casa. Começamos hoje um novo ano litúrgico com o tempo do Advento. Advento significa a chegada, a vinda iminente de Cristo. Não só a celebração do Natal do Senhor, do fato histórico da vinda de Cristo, nosso Redentor, há 2000 anos atrás. Mas mais do que isso, a Igreja Nossa Mãe, assim como coloca um tempo próprio para nos prepararmos para a Páscoa, com o tempo da Quaresma, um tempo em que nós somos fortemente convocados para... Então, como eu estava dizendo, a Igreja Nossa Mãe nos convida fortemente para esse tempo, assim como nos convocou fortemente para o tempo quaresmal, no tempo quaresmal para a Páscoa. A Igreja nos convida nesse tempo do Advento também para uma forte ascese, ou seja, uma preparação, que a gente disponha todas as coisas, de modo especial nossa alma, nosso coração, para a chegada de Jesus. Se no tempo da Quaresma o foco era a Páscoa, a passagem de Cristo, paixão, morte e ressurreição, agora no tempo do Advento, o foco, nosso olhar se volta para Jesus que veio, que vem e que virá. Jesus que veio há 2000 anos atrás, portanto o fato histórico da chegada de Jesus como Salvador, o Messias, o Redentor. Jesus que veio pela primeira vez, veio predito pelos profetas, preparado desde muitos anos, com a vinda dos profetas. Depois, Jesus que veio nessa primeira vinda de uma maneira humilde e simples, pequena, na pobreza e no escondimento. Jesus que se faz em tudo semelhante a nós. Ele de fato veio a nós nessa maneira para nos atrair, pela sua bondade, o nosso coração. Como nós vamos cantar no Natal de Jesus, manifestou para nós a bondade de nosso Salvador. É como que a ideia é a bondade que se encarna. E interessante como nosso Senhor veio assim na pequenez para nos atrair a si. Se ele viesse no fulgor, na majestade, como ele se revelava, por exemplo, no Antigo Testamento, no meio de trovões, de relâmpagos, numa sarça ardente, talvez nós, seres humanos, tivéssemos medo de Deus. Mas Jesus, ele se reveste de bondade. O Papa Bento, de uma maneira tão acertada, ele diz: Jesus veio a nós, o Salvador, quase que na ponta dos pés, sem fazer barulho, no silêncio da noite, para nos atrair a si pela sua bondade. É Deus que fortemente bate ao nosso coração, mas de uma maneira toda singela. Então a primeira vinda de Cristo é a vinda de Jesus como Salvador. A segunda vinda de Cristo, que é a vinda intermediária entre a primeira e a definitiva, é a vinda de Jesus através da sua graça. É o primado de Deus nas almas. Esse também é uma vinda de Jesus sem ostentação. É mais pessoal, é individual, é de Deus conosco, com cada um de nós. Nosso Senhor que bate forte através das suas colocações, da nossa consciência, que nos convida a uma reforma de vida, ou então, muitas vezes, de um acontecimento que é doloroso, que nos causa apreensão, que pode fazer com que nós nos detenhamos diante da realidade da nossa pequenez, que faz nos tocar nas nossas misérias. É Deus também que não vem a nós através da sua colocação, do seu modo de colocar-se a nós com jeito para nos atrair a si. Então a segunda vinda de Cristo através da graça. E a terceira vinda de Cristo definitiva, essa descrita pelo evangelista hoje, São Lucas, em que nosso Senhor virá com glória e majestade. Ele não virá mais como Salvador, não virá mais pela graça, mas virá agora como juiz, como aquele que virá para julgar os vivos e os mortos. Então as três vindas de Cristo. O Advento olha, portanto, para a chegada de nosso Senhor, que é iminente. É interessante que, ao começar o tempo do Advento, a primeira leitura é de São Paulo aos Romanos, em que ele quase que eleva a voz e de uma maneira muito, muito forte, ele diz para a gente: é hora de despertarmos do sono. Esse sono aqui não é só o sono
não é? Claro que São Paulo não falava do sono físico, né? Do sono em que nós temos que adormecer todos os dias, descansar o nosso organismo, não é? Para repor as forças. São Paulo fala desse sono que é o sono espiritual. E Santo Agostinho, comentando essa passagem, no seu comentário aos Salmos, ele diz que este sono aqui é o esquecimento de Deus. Quando nós nos esquecemos de Deus, como que nós dormimos, nós cochilamos, não é? Falta-nos a prontidão para ali atendermos aos sinais de Deus. Quando nós estamos dormindo, diz Santo Agostinho, a pessoa não nota o sol que nasce, o calor do sol, não é? Ela está como que alheia, numa atmosfera alheia, dentro de si mesmo, esquecida da realidade. Assim também quando nós cochilamos para Deus, quando nós nos esquecemos do eterno, dos valores sublimes, não é? Da eternidade, das coisas de Deus. Então, São Paulo nos convoca fortemente a acordarmos, ou seja, a despertarmos mesmo espiritualmente para uma vida nova. E São Paulo diz assim, já é hora agora de nós deixarmos de lado as trevas, renunciemos às obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Isto é, vençamos os nossos próprios pecados, os nossos vícios e revistamo-nos da luz significa pratiquemos as virtudes, procuremos imitar nosso Senhor, não é? De modo especial a sobriedade, a pureza de coração, não é? Deixemos de lado os prazeres da vida, como a comida, a bebida, as dissoluções, as impurezas, as rixas, não é? Portanto, é um tempo forte esse tempo do Advento, que a Igreja nos convoca para que nós preparemos todas as coisas para a chegada de Cristo. Uma coisa interessante, são esses sinais descritos pelo Evangelho, que precederão a vinda de Cristo. Nosso Senhor fala de cataclismas, não é? De bramido do mar, homens desmaiando com medo, na expectativa do que virá, forças do céu que serão abaladas. Os santos padres, muitos deles viram uma parte, essa passagem aqui, na questão espiritual, não só das coisas que vão acontecer, dos sinais da natureza, não é? Mas mais do que isso, é exatamente o esfriamento na fé. Nós poderíamos dizer a falta de amor a nosso Senhor. O sol que nega a sua luz são as pessoas, o bem, não é? Que deveria estar brilhando no firmamento da nossa alma, da nossa vida, e não está, por conta da nossa preguiça espiritual, por conta do nosso desânimo na parte espiritual. Então é necessário que nós ergamos a nossa cabeça, que nós levantemos o nosso coração, não é? Quase que como na liturgia a gente é conclamado a sursum corda, a elevar o nosso coração para o céu, para as coisas mais nobres, mais elevadas. Erguei as vossas cabeças porque está próximo a vossa libertação. Então essa proximidade com Jesus que vem, mas vem para nos libertar. Não vem para nos pôr medo, não vem porque Ele vem para nos castigar, não é isso, é mais do que isso. É um grande convite de Deus nosso Senhor para cada um de nós, para que nós coloquemos mesmo a nossa consciência em dia. Claro que um dia nós estaremos diante dEle como um juiz, mas antes Ele virá como Salvador, Ele virá como aquele que Ele veio para nos salvar. E nosso Senhor termina o Evangelho dizendo que, em verdade vos digo, essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Na verdade, todas as gerações que já vieram, que nos antecederam, já aconteceu isso, não é? Nosso Senhor veio no Natal, na pequenez, batendo no coração de cada um para que se convertesse. Essa vinda de Cristo histórica redunda na vinda de Nosso Senhor espiritual, não é? Em que cada um é convidado a abrir de par em par as portas do coração para Deus. E por fim, Nosso Senhor também veio como juiz, porque as pessoas que já se foram para a eternidade já encontraram Jesus como juiz, e para essas pessoas, elas já foram julgadas, né? Portanto, a palavra de Nosso Senhor, ela é concreta, não é abstrata, ela se realiza, é uma profecia. Peçamos então a Nosso Senhor que nós abramos mesmo o nosso coração para Deus, que nesse advento nós disponhamos todas as coisas do nosso coração para a chegada de Jesus, que vem e vem para nos salvar.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.